Deus te abençoe, a paz de Jesus e a alegria de Maria esteja no seu coração. Dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, 73 deles foram escritos pelo rei Davi. Outros foram escritos por Salomão, seu filho, outros pelos filhos de Corá, outros Cântico de Moisés e alguns autores desconhecidos. Mas dos 73 que Davi escreveu, um deles é o Salmo 101. E esse Salmo 101 ele é usado muito próximo da festa da Páscoa, ali bem quase entrando na Semana Santa. E eu fiquei curioso nessa Semana Santa quando eu vi que esse salmo ele é aplicado só uma vez na liturgia e bem próximo à Semana Santa. E no Salmo 101, no versículo 7, está escrito assim: eu me assemelho como um pelicano no deserto. Eu me assemelho como um pelicano no deserto. O pelicano é uma ave que chama a atenção porque tudo nela é grande. Ela é grande, o pescoço dela é grande, o bico dela é grande, o papo dela é grande. E essa ave, quando as suas asas estão abertas de ponta a ponta, chega a ter uma envergadura de 3 metros. Então as suas asas também são grandes. Tudo nessa ave, no pelicano, é grande. Só que existe uma coisa no pelicano que chama atenção. Durante a vida dele ele vai comendo. E à medida que ele vai comendo, ele só engole aquilo que ele necessita. E o que ele não necessita, ele vai ruminando e guardando nesse papo gigante que ele tem. E chega um determinado momento da vida, e por ironia do destino, nascem os filhotes. Só que os filhotes nascem sempre numa época do ano desfavorável a alimento, há uma escassez de alimento. E na organização da natureza, é missão do papai pelicano sustentar os seus filhotes. Então ele vai pegando esse alimento que está acumulativo, ruminado no seu papo, e vai alimentando os seus filhotes, alimentando. Só que com o passar do tempo, esse alimento que está no papo dele termina. Então, o papai pelicano, num ato de heroísmo e de amor aos seus filhotes, ele pega o seu bico e começa a bicar o próprio peito. E ele vai estourando o próprio peito, e à medida que o seu peito está estourado, ele pega da carne do seu próprio peito e vai alimentando os seus filhotes. Só que à medida que ele vai fazendo isso, ele começa a sangrar muito. Já não tem mais pena, já não tem mais carne, há um buraco no peito dele, o coração do pelicano já se torna visível, e quando ele sente que vai morrer, mas ele sente que os seus filhotes estão seguros, que ele já tem proteína para sobreviver até conseguir caminhar com as suas próprias pernas, então o papai pelicano abre as asas numa envergadura em cima da montanha, e ele, numa bicada fatal, ele mira o próprio peito, o próprio coração, e ele morre como um herói que deu a própria vida e sustentou os seus filhotes. E por que Davi diz aqui no Salmo 101, versículo 7, eu me assemelho como um pelicano no meio do deserto? Os grandes místicos e padres do deserto diziam que Jesus é esse fiel pelicano. Por quê? Durante 30 anos da sua vida, Jesus foi se alimentando e se alimentando. E foi ele que diz em João no capítulo 4, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então durante 30 anos Jesus foi se alimentando da vontade do Pai, foi se alimentando. E à medida que ele ia se alimentando, ele ia ruminando esse alimento e guardando dentro dele. E quando ele começa a sua vida pública aos 30 anos, então nasce os seus filhotes. E não é estranho a gente escutar chamando os apóstolos de filhote, porque lá em Mateus, no capítulo 15, quando aquela cananeia chega falando de um problema com a filha dela, Jesus olha para ela e diz, não é justo tirar o pão da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. Foi a única vez na Bíblia que Jesus se referiu aos 12 apóstolos como filhos. Então os apóstolos são os filhotes do pelicano. E durante 3 anos da vida pública de Jesus,
Jesus foi pegando esse alimento por 30 anos que estava ruminado dentro dele, a vontade do Pai, e foi alimentando os seus filhotes. Por 3 anos ele foi dando esse alimento que estava dentro dele para os apóstolos, e foi dando. Só que quando chega na quinta-feira santa, próximo a quando esse salmo aparece na liturgia, Jesus já sentindo que o alimento que ele tinha dado já era tudo, só faltava dar a si mesmo, como dizia Santo Tomás de Aquino, só faltava dar a ele mesmo, porque todo o alimento de 30 anos do Pai já foi em 3 anos dispensado aos seus filhotes. Então Jesus convoca os seus filhos para ceiar com ele na quinta-feira santa. E na quinta-feira santa, como diz João capítulo 6, Jesus olha para os seus filhotes e diz: a minha carne, a do peito, do papai pelicano, a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai ter vida em vós mesmos. Ou seja, meus filhos, vocês não vão conseguir sobreviver se vocês não comer a carne do papai. Então, o papai pelicano, na quinta-feira santa, bica o seu próprio peito e dá a sua própria carne para alimentar os seus filhotes. Só que durante a noite, ele vai para o Getsêmani. Por ter bicado o próprio peito e dado a própria carne, o papai pelicano está fraco. O seu coração, sua alma está em agonia. Ele está suando sangue. Ele sente que vai morrer. E então, na sexta-feira, às 3 horas da tarde, como diz João no capítulo 10, ninguém me tira a vida, é eu que a dou livremente. Então é o papai pelicano que bica o próprio peito. Ninguém mata ele, é ele que se dá, é gratuidade. Então ele abre a sua envergadura, de quem sabe 3 metros de largura, como o papai pelicano, no alto da montanha do Calvário. E numa bicada fatal, ele entrega o seu próprio sagrado coração e ele morre. Só que o pelicano morre, mas ele deixa os seus filhotes alimentados com a carne do papai e com proteína suficiente para viver a partir daí. E completa, antes de subir aos céus já ressuscitado, ele diz: eis que estarei convosco até os confins dos tempos. Então, que maravilha! Jesus realmente é esse fiel pelicano, que dá a sua própria carne e a sua própria vida para alimentar os seus filhotes. Irmãos, com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, a única igreja que tem carne para comer e sangue para beber é a Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus disse: a minha carne é verdadeiramente, não é teatro, é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E depois ele completa, ainda em São João, dizendo: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, eu não ressuscitarei no último dia, não vai ter aliança comigo, né? E como o papai pelicano diz, não vai ter vida em vós mesmos. E graças a Deus que somos católicos, graças a Deus que temos carne de papai pelicano para comer, graças a Deus que ele alimenta os seus filhotes, e graças a Deus que ele dá a própria vida, e ele mesmo disse: não há maior amor do que quem dá a própria vida pelos seus irmãos, pelos seus filhos. Então papai pelicano morre, mas ele alimenta e deixa a sua igreja e os seus filhos alimentados eternamente com a carne do seu próprio coração. E foi nessa moção que saiu a nossa revista do mês de junho. Mês de junho nós estamos celebrando a festa de Corpus Christi, que é um dos quase 2.000 milagres eucarísticos mais famosos da igreja, junto com o milagre de Lanciano, que atesta e deixa a ciência prostrada de que na Eucaristia não é teatro, não é como a Santa Ceia protestante. Há o milagre da transubstanciação e realmente temos carne para comer e sangue para beber. E nessa moção do Corpus Christi foi a moção da nossa revista. Aqui está, que é essa arte maravilhosa feita pela nossa comunidade sobre a vida do nosso papai pelicano. Você que é nosso sócio, você vai receber, ou já recebeu, quando esse vídeo estiver no ar, a nossa revista na sua casa.
Se você deseja todo mês receber a nossa revista, hoje nós temos mais de 1000 pessoas que recebem no Brasil inteiro a nossa revista. Você pode, através do nosso Facebook, através do nosso site, fazer contato conosco, nós preenchemos o seu cadastro e você passa a receber todo mês a nossa revista inspirada, profética, muito rezada, muito maduro. Nós temos testemunhos de catequistas e até sacerdotes que têm usado a nossa revista para montar catequese, para montar a homilia. Se você deseja todo mês receber a nossa revista como essa, inspirada no Jesus o Fiel Pelicano, você pode fazer contato conosco e ficar ligado nas nossas redes sociais, né? A revista não tem custo, mas é uma parceria. Você recebe a revista, vai um boleto para você nos ajudar dentro do mês com uma doação. Nós estamos hoje com uma despesa mensal de 70, 80 mil por mês para manter todas as casas, todos os trabalhos que temos aqui em Minas Gerais. Então a revista te ajuda e você, numa doação espontânea, nos ajuda também. Maravilhoso, não foi? A revista desse mês do Papai Pelicano. Quero fazer propaganda também desse outro produto, que é a nossa coletânea de doutrina católica. São 6 pregações nessa caixinha sobre Eucaristia, sacerdócio, transubstanciação, milagres eucarísticos, jejum, penitência, dogmas marianas, qual é a igreja verdadeira, qual não é, ecumenismo, combate espiritual, sobre um pouquinho de demonologia, sobre o sangue de Cristo. Então, é a caixinha das coletâneas sobre doutrina católica, onde eu também trato dessas questões eucarísticas e sacerdotais. www.filhosdejoãobatista.com.br. No nosso e-commerce você adquire as nossas pregações e também através das nossas redes sociais você passa a receber a nossa revista. Que Deus abençoe você e seja feliz por ser católico. Um abraço.